Olá você, estamos aqui abrindo esta live para falar sobre o reino de Deus, falar sobre o reino de Deus. É importante que se diga que, é importante que se diga que o reino de Deus tem a ver para mim e para você com a palavra assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Algo aqui está me fazendo espirrar, mas tudo bem. Reino de Deus na terra. Entre essa realidade do reino de Deus e reino de Deus declaradamente, definitivamente tem a ver com o mundo sobrenatural, aonde Deus habita, onde os anjos de Deus glorificam a Deus incessantemente. Então aqui na Terra, nós precisamos, como seres humanos, ter um pouquinho do entendimento do que é ser o reino de Deus. E eu quero convidar você para que você me ajude nessa live a entender que a proposta divina ela é apenas a vontade de Deus que aconteça aqui na Terra. Você imagina que lá aonde o Criador está, ele alcança... Deixa eu fechar ali a porta um pouquinho. Voltei. A porta ia começar a bater, eu tinha que ter fechado ela antes. Mas nós seres humanos, nós temos uma grande necessidade de viver aqui na Terra com a presença de Deus. E essa presença de Deus é que eu e você podemos desfrutar de maneira que não precisamos ser religiosos. Uma coisa muito importante é que a realidade é que não devemos ser religiosos. Porque o sentido da religiosidade, ela desconfigura a comunhão do homem com Deus. Os seres humanos, eles, por estarem distantes de Deus, eles meio que se acham na necessidade de fazer tantas coisas que são desnecessárias. Reino de Deus. Quero dizer para você que estamos vivendo numa época diferenciada, aonde nós estamos vivendo o pós-morte de Cristo e ressurreição. Hoje vivemos um tempo aonde não existe aquele lugar ali, aquele lugar lá que seja especial. Não, o lugar mais especial que existe no mundo inteiro é a sua vida.
aí mesmo, dentro de você. É o lugar onde Deus escolheu para Ele morar. É lugar especial onde Deus mora. E Ele escolheu morar dentro de nós. Jesus envia o Espírito Santo para a terra com o propósito de fazer com que o Espírito dele habite no homem. Uma vez o Espírito Santo habitando na vida do ser humano, chega até você a revelação, presença de Deus. Então, o que é mais importante? O que é mais importante que aconteça é que o Espírito de Deus habite na tua vida. E a palavra de Deus diz que Deus dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem para Ele. Por isso, a maior proposta de Deus é essa. É morar na sua vida. O dinheiro, a fama, tudo que os homens buscam, e buscam de tal maneira que achar que tantas coisas serão felizes. Há tantas pessoas que já foram ricas e famosas e perderam tudo. E hoje perceberam que estão vivendo com pouco. Aprenderam agora a entender que a vida é essencial nessa vida, que a gente ame viver na simplicidade. E você pode viver na simplicidade sendo rico, sendo famoso, e pode viver na simplicidade da vida normal, porque a Bíblia Sagrada nos ensina: acomodai-vos às coisas humildes. A palavra de Deus diz: guarda o bom depósito. Esse depósito que somos nós, que a Bíblia diz, o bom depósito. É o lugar onde você tem que depositar as coisas mais maravilhosas. Aqui dentro de você tem que fluir coisas boas. Seus pensamentos, a sua visão, o que você vê, o que você fala, tem tudo a ver com o que você guarda. E se você entende que o reino de Deus tem a ver com tudo isso, princípios da sua vida. Razões, a palavra de Cristo. O que é mais importante nessa vida? O que é mais importante para você? O que é importante para muitas pessoas? Percebe que Deus te deu a vida para você levar ao entendimento que você precisa unicamente entender que foi criado para esse tempo, para receber o Espírito Santo dele e andar em conformidade às inclinações das coisas do Espírito. As pessoas estão buscando ser prósperas de uma forma visual, para que os outros vejam que elas venceram.
quando na verdade a grande vitória é você ser casa de Deus. É você ser casa de oração. Jesus falou, a minha casa será conhecida como casa de oração. E se nós somos a casa de Deus, porque Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Percebe que a proposta do cristianismo tem a ver com o Espírito de Deus na sua vida? E eu quero te dizer, o Criador, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Deus, Ele é constituído em 3 pessoas. E a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 3, que Deus planejou 3 tempos dele aqui na terra. 3 tempos. O tempo do Pai, o tempo do Filho e o tempo do Espírito Santo. Percebe que existiu o tempo do Pai, onde quem aqui conduzia a voz de Deus era o Velho Testamento, era o Torá, era o livro dos judeus. Jesus Cristo veio, o Messias, e durante o período da sua vida, ele fez grandes milagres, mas ele tinha que ir embora. Ele tinha que ir embora e trazer para nós o tempo do Espírito Santo. O ministério do Pai, o ministério do Filho, Jesus, e o ministério do Espírito de Deus. Eu e você estamos vivendo no 3º tempo de Deus na terra. E nesse 3º tempo, percebe que Deus estava lá, falava longe. Depois Deus falava entre os homens. E agora Deus fala dentro do homem. Assim na terra, como no céu. A proposta de Deus é habitar na sua vida. E você se envolver com a sua palavra. E principalmente com as mensagens constituídas para a nova aliança. O tempo do Pai era a velha aliança. A aliança ali era o acordo que Deus fez com Moisés. Mas agora Deus faz um acordo com seu Filho Jesus. Aí Jesus transmite o cristianismo para eu e você vivermos ele. E como viver o cristianismo? O Espírito Santo é quem nos dá condições de sermos testemunhas de Cristo. E ser-me-eis minhas testemunhas, disse Jesus. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis minhas testemunhas. Porque com o Espírito Santo é possível viver o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, meus amigos, o Senhor nos deu vida com o propósito de sermos salvos na eternidade. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Por que está condenado? Porque não creu no ministério do Filho. É necessário que todo cristão creia no ministério do Filho, tenha o Filho como Salvador e Senhor da sua vida,
e receba o Espírito Santo para selo e poder para viver. O Espírito Santo vem como um selo na sua vida para marcar você como de Deus. Agora depende de mim e de você permitir com que o Espírito Santo flua através da sua vida. E um dos lugares aonde você vai entender a mente de Cristo é nos livros da Nova Aliança, que é o Novo Testamento. Aqui você tem tudo o que precisa. Por isso, Deus deseja que eu e você vivamos aqui na terra como no céu. Poxa, mas como pode eu viver aqui na terra como no céu? Em total parceria com o Espírito Santo. Eu e você temos esse direito de vivermos como sobrenaturais, expulsando os demônios, curando os enfermos, fazendo boas obras, amando as pessoas que não se sentem mais amadas, perdoando, ensinando a perdoar, ter uma boca sagrada, não ouvir besteira que não vai levar a nada, guardar a sua mente. Precisamos ter a mente de Cristo, precisamos ser a carta de Deus para o mundo ler. Só é possível se você tiver uma parceria com o Espírito de Deus. Tira a religião do meio. Tira os dogmas do meio. Todas as coisas que estão ao nosso redor são apenas contorno que Deus coloca. Mas o contorno não pode ditar as regras da nossa vida. O que regra a nossa vida é a palavra de Cristo e o Espírito de Deus. Se você entender isto, você receberá tantas experiências sobrenaturais. Nós não fomos chamados para sermos normais. Nós fomos chamados para sermos sobrenaturais. Por quê? Porque se o Espírito Santo de Deus é Deus, Ele é sobrenatural. E é Ele que quer dirigir a sua vida. Coloque a religião, os dogmas de lado. Muitas vezes que eu decidi não agir dentro do quadradinho da religiosidade, Deus me usou. Por isso, não se prenda às leis dos homens, mas às regras e princípios da palavra. Aqui temos tudo o que precisamos para viver uma vida vitoriosa. E muitas vezes a vitória de Deus para a sua vida não vai ser uma vitória de acordo com o mundo. O perfil da vitória é diferenciado. Muitas vezes nós vamos perder. E aquele perder não é perder, é ganhar. Porque nós precisamos entender que há necessidade de muitas renúncias. Aquele que não aborrecer a sua própria vida, disse Jesus, não é digno de mim. Percebe que o evangelho literal, verdadeiro, legítimo, ele coloca muitos conceitos de hoje como errado. Se você realmente ler a palavra de Deus, você nunca vai ser enganado. Você nunca vai ser enganada. Por que muitos aí estão saindo das igrejas? Porque nunca se converteram.
e seguiram a palavra de homens e não a palavra de Cristo. A palavra de Cristo, ela constrói no cristão a capacidade de dizer não para os caminhos que Deus não deseja ver em nossas vidas. Até Jesus foi tentado, mas ele venceu com a palavra. O que nos fortalece é a palavra. Leitura da palavra de Deus. Conhecimento legítimo do sentido legal do que Deus no céu deseja ver realizando eu e você. Eu e você realizando na terra. Quando as oportunidades erradas aparecem, aí nós demonstramos de quem pertencemos. Não se engane. A palavra de Deus diz que o joio cresce com o trigo. Nós precisamos saber se somos joio ou se somos trigo. Aquele que realmente quer pertencer ao Senhor, ele vai saber de verdade como agir, sabendo que Deus recebe a sua vida em suas narinas, diz a palavra de Deus, como cheiro suave. Estava ali Estevão, um homem que Deus usava cheio do Espírito Santo, curava, libertava as pessoas, e foi apedrejado, morto. Morto porque estava fazendo a vontade de Deus. Mas a própria palavra diz que ele, olhando para o céu, viu Jesus no seu trono e disse: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando eu e você temos uma vida com Deus, aquilo que os homens consideram loucura, nós compreendemos. Um momento tão difícil, tão terrível, e ele perdoando as pessoas que apedrejavam a ele. Essa capacidade é uma capacidade divina para quem realmente não é joio, para quem não é um disfarce de cristão, assim na terra como no céu. Reino de Deus. Reino leva a entender que é governo. O governo de Deus na sua vida só pode ser realmente se o Espírito Santo de Deus habitar e achar espaço na sua mente, no seu coração, para te convencer, para te converter e para dizer: eu quero desta maneira e não daquela. Precisamos ouvir a voz de Deus. Que o Espírito do Senhor abençoe muitíssimo a sua vida. O Evangelho é tomada à força, diz a palavra. Nós temos que nos esforçar para vivê-lo. Mas a presença, a doce presença, no meio de tanta guerra, ela é real. Paulo estava preso, injustamente, porque pregava o Evangelho, e começaram a adorar a Deus naquela cadeia, e todas as portas se abriram, para que eles fossem embora.
Deus. Deus, ele vai abrir as portas para quem realmente pertence a ele. Pertence a ele não é aquele que obedece uma vez e outra e depois deixa ele de lado. Ele te conhece, ele me conhece. Ele abrirá as portas que precisam ser realmente abertas se você realmente for trigo. Ah, você tem que dar dinheiro. Ah, você tem que fazer... Não, você tem que andar com Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o governo de Deus. Buscai primeiro o que Deus quer. Viva o reino, o governo, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O diabo também pode acrescentar muitas coisas na vida das pessoas. O diabo aparece para Cristo e diz: ó, eu te dou isso, eu te dou tudo o que tu queres, se tu me adorar. Mas Deus também dá só para quem adorar a Ele, com o coração, com a mente, com as atitudes de trigo. Trigo, presta atenção, a semente que brota e que dá fruto. O joio, ele parece trigo, quando tu abre não tem fruto nenhum, está vazio. Não seja uma pessoa vazia, enche da presença de Deus, enche da palavra de Deus, enche da vontade do reino dos céus. O trigo não anda vazio. O trigo, ele traz frutos. E para que servem os frutos? Para alimentar a si e aos outros. Presença. Presença de Deus. Através da pessoa do Espírito Santo hoje. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor guarde sua vida. Que o Senhor te livre de todo mal. E que você se posicione para a glória do nome do Senhor. Eu vou ficar por aqui. E você que gostou da palavra do Espírito, homem nenhum tem esse poder. Por isso, se você gostou, continue com a gente para outros momentos. Não estou aqui com nenhuma outra intenção a não ser lançar a semente da palavra de Cristo nos corações dos meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. A paz de Cristo.